Olá, pessoal! Muita animação, concentração e disposição. Vamos aprender trigonometria no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, é chamado reto ângulo, ângulo de 90 graus, ok? Por isso o nome triângulo retângulo. Reto ângulo é um ângulo que tem que ter 90 graus, ok? Bom, para aprender trigonometria no triângulo retângulo, primeiro vamos fazer uma pequena revisão. Todo triângulo retângulo, pessoal, tá? Nome de vértice é letra maiúscula, ó. Azão, Bzão, Czão. Para ângulo, eu usei letra do alfabeto grego, alfa e beta. Poderia ser uma letra qualquer, ok? E para lado, eu vou colocar Azinho, Bzinho e Czinho, tá bom? Você tem que lembrar que todo triângulo retângulo, os lados têm nome. É o único triângulo onde os lados têm nome. Por exemplo, este lado maior, que está oposto a 90 graus, ó, oposto ao ângulo de 90 graus, sempre, tá? Vai ser a hipotenusa. Então, para identificar a hipotenusa, ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o Azinho é chamado de hipotenusa. Agora, pessoal, o que forma ângulo de 90 graus, esses dois lados aqui, ó, que está formando ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Então, a partir de agora, o B e o C são os catetos. Então, o B e C são os catetos do triângulo retângulo, tudo bem? Alfa e beta, pessoal, vocês têm que lembrar aqui, ó, que todo triângulo, a soma dos três ângulos tem que dar no 180 graus. Propriedade fundamental. A soma deste mais esse tem que dar 180 graus. Se o ângulo A vale 90, então alfa mais beta também tem que ser 90. Porque 90 mais 90 é igual a 180 graus. Então, a partir de agora, o ângulo alfa mais o ângulo beta é igual a 180 graus. Não, 90 graus. Opa! 90 graus, 90 graus. 180 é a soma dos três ângulos, ok? Então, eu cometi um erro, perdão, I'm sorry. Então, aqui é igual a 90 graus, né? Porque 90 mais 90 é 180 graus, ok? Bom, quando a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, na geometria, tá? Esses dois ângulos recebem o nome de ângulos complementares. Ângulos complementares é porque um complementa o outro formando 90 graus, ok? E suplementares é quando a soma dá 180 graus, mas nesse caso aqui é sempre um complementar do outro, tá bom? Mais uma coisa, todo triângulo retângulo vale o famoso Teorema de Pitágoras. Então, todo mundo tem que saber como utilizar o Teorema de Pitágoras. Como é o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo? Né, pessoal? O quadrado da hipotenusa, a ao quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Você usa o teorema para achar lado do triângulo. Se eu tenho a hipotenusa e esse cateto, eu uso, né, o teorema de Pitágoras para achar esse cateto aqui. Tá certo? Se eu tenho dois catetos, eu posso achar a hipotenusa usando o teorema de Pitágoras. Agora, pessoal, trigonometria, gono quer dizer ângulo. Então, a trigonometria, né, pessoal, vai permitir como calcular esse ângulo alfa e esse ângulo beta. Então, tri quer dizer 3, né, pessoal? Gono quer dizer ângulo e metria as medidas, né, pessoal? Então, como calcular a medida desse ângulo? É a medida desse ângulo. Então, gono é como calcular. Então, para isto, você tem que saber as três relações trigonométricas, as definições. Quais são as três relações trigonométricas que você tem que aprender aqui? Seno, cosseno e tangente. O que é definição neste triângulo retângulo aqui, ó? O que é definição? Definição de seno
do ângulo alfa. O que é seno desse ângulo alfa? Seno, pessoal, definição é sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, ó, eu vou ser mais íntimo, eu só vou colocar oposto, porque aqui é cateto, aqui também é cateto. Um é chamado de oposto e o outro é chamado de cateto adjacente. Então, eu vou colocar oposto dividido pela hipotenusa. Então, isso é definição. Então, para calcular a seno desse ângulo alfa, é só fazer oposto pela hipotenusa. Eu vou ser mais íntimo. A palavra cateto eu omiti, ok? Então, olha só. E o que é o cosseno deste mesmo ângulo alfa? Definição. Cosseno é adjacente. Então, adjacente é o C. Então, vai ficar adjacente dividido pela hipotenusa. E o que é a tangente? A tangente deste mesmo ângulo alfa, definição, é oposto dividido por adjacente. É oposto dividido por adjacente. Agora, pessoal, usando as letras que eu mencionei, quem que é oposto ao ângulo alfa? É B. Então, é B sobre hipotenusa é A. Então, é B sobre A. Agora, quem que vai ser cosseno? Adjacente é o C. Então, pessoal, adjacente, eu tenho dois catetos sempre, ó, em relação a esse ângulo. Um está oposto e o outro é adjacente. Então, pessoal, o cateto adjacente é o que forma o ângulo alfa juntamente com a hipotenusa, ok? Então, um é oposto, outro é adjacente, ok? Então, é C sobre A. O que é oposto a esse ângulo? B. Adjacente é C. Então, isso é definição. Agora, vamos calcular o seno, cosseno e tangente desse ângulo beta, porque você pode calcular seno, cosseno e tangente do ângulo alfa ou seno, cosseno e tangente do ângulo beta. Então, o que é seno do ângulo beta? Seno, e agora desse ângulo. Seno, definição, oposto sobre hipotenusa. Então, oposto é o lado C. Hipotenusa é o lado A. Agora, pessoal, vamos lá. Observa o lado esquerdo e observa o lado direito. Aqui é C sobre A, aqui também. Então, o resultado do cosseno do alfa é igual a seno do beta. Ó, porque aqui dá C sobre A, C sobre A. Então, pessoal, eu já sei que quem calcular o cosseno de alfa já calculou o seno do beta, porque dá o mesmo resultado. Daqui a pouco eu explico por que isso está acontecendo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vai prestando atenção. Aqui, ó. E se eu pedir para você calcular agora o cosseno do ângulo beta? O que é cosseno? Adjacente, ó, cosseno do ângulo adjacente sobre hipotenusa. Então, é B sobre A. É B sobre A. Isso é definição. Você tem que saber reconhecer quem que é em relação a esse ângulo beta. Você tem sempre o cateto que está oposto. Então, isso aqui é oposto, isso aqui é adjacente, isso aqui é hipotenusa. Hipotenusa, sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Esse A é sempre hipotenusa porque está oposto ao ângulo de 90 graus, ok? Então, agora, pessoal, você analisa o resultado. Aqui deu B sobre A, aqui também deu B sobre A. Olha, o seno do alfa é igual a cosseno do beta. Vamos entender daqui a pouco por que isso está acontecendo. E, finalmente, pessoal, o que é a tangente do mesmo ângulo beta? A tangente do ângulo beta é sempre oposto é C. Adjacente é A, é B, é C sobre B. Agora, observa o resultado. Aqui deu B sobre C, aqui deu C sobre B. Então, tá trocando, ó. Quem está em cima vai embaixo e quem está embaixo está indo para cima. Na matemática, quando o resultado de uma fração, né, a gente troca, a gente fala que um é o inverso do outro. Então, ó, aqui, a tangente do alfa e tangente do beta, a resposta 1 é o inverso do outro, inverso, ok? Então, se aqui desse 3 quartos, aqui vai dar 4 terços, porque isso aqui vai ser número daqui a pouco.
Agora, pessoal, vamos tentar entender por que seno do alfa é igual a cosseno do beta e cosseno do alfa é igual a seno do beta. Para isso, pessoal, vocês têm que saber essa tabela dos ângulos notáveis, né? Qualquer vestibular que cair, a tabela dos ângulos notáveis, vocês têm que memorizar o seno, cosseno e tangente do 30, 45 e 60. É muito simples para preencher, viu, pessoal? Perdão, acredita em mim. Olha, o seno, cosseno e tangente do 30, 45 e 60. Como que você vai memorizar? Então, vamos completar essa tabela? Completando essa tabela, o seno, cosseno e tangente. O seno do 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Seno é 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Então, dividirás por 2. Por 2, todo mundo sobre 2. Todo mundo, ok? A raiz vai no 3 e também no 2. Então, a raiz vai no 3 e também no 2. A raiz vai no 3 e também no 2. E por que não põe no 1? Porque a raiz quadrada de 1, ela é exata, é 1. Então, não precisa. E a tangente? A tangente, pessoal, é diferente. Vejam só, vocês. É raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Aqui, pessoal, tem até uma musiquinha para vocês guardarem, né? Seno, cosseno e tangente no vestibular. Como é que era a musiquinha? Vamos lembrar? Ó? Olha o numerador, depois o denominador. Ó. É sempre assim, seno. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. É raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey, hey, hey! É isso aí, pessoal. Ok? Se você quiser, né, o refrão, vamos lá. Vai todo mundo comigo cantando. Olha só como é que é seno, cosseno e tangente. Seno é sempre assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. É raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey, hey, hey! Então agora, pessoal, preste atenção aqui, ó. Que você, ao completar essa tabela, você está verificando que seno do 30 e cosseno de 60 tem o mesmo resultado, ó. Seno do 30 é meio, cosseno de 60 é meio. Quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, seno e o cosseno sempre são iguais, ó. Quanto que deu seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30? Também. Você está vendo que, ó, 30 mais 60 dá 90. Então, por esse motivo que seno do 60 é igual a cosseno do 30. E, ó, 45 mais 45, né, pessoal, dá 90. Então, seno do 45 é igual a cosseno de 45. Ambos têm resultado raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, quando eu disse para vocês, né, que seno do alfa é igual a cosseno do beta, por quê? Porque alfa mais beta, né, pessoal, a soma dá 90 graus. Toda vez que a soma de dois ângulos dá 90 graus, o seno e cosseno sempre são iguais. Então, a partir de agora, pessoal, uma observação mega importante. Então, você tem que guardar isso aqui agora, ó. Vamos guardar? Importante. Toda vez que a soma de dois ângulos, ó, alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, alfa mais beta deu 90 graus, então o seno do alfa é igual a cosseno do beta. Então, quer dizer o quê? Que seno do 30 é igual a cosseno de 60. Seno do 45 é igual a cosseno de 45. Pode ser 20, ó. Seno do 20 é igual a cosseno de 70. Então, quem tem seno do 20 já tem cosseno de 70 também, porque a soma dá 90 graus, ok? Ou ainda, pessoal, você pode começar com cosseno, né? O cosseno do alfa, né? O cosseno do alfa é igual a seno do beta, ok? Isto vale sempre, ó. O cosseno de 20 é igual a seno de 70. Então, quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, quando você tem a certeza, a soma de dois ângulos dá 90 graus, ó, seno do 30 é igual a cosseno do 60, ó, cosseno do 60, ó. Pode ver.
Seno do 30 é igual a cosseno de 60, tá vendo? Ó? Seno do 30 é meio, cosseno de 60 também é meio, tá bom? Seno de 60 é igual a cosseno de 30, ó. Ambos têm resultado raiz de 3 sobre 2, ok? E a tangente, pessoal, se você quiser também, pode dividir seno pelo cosseno. Definição, tangente é seno dividido por cosseno. Divide isso por isso, dá isso. Uma coisa que divide a mesma coisa, dá 1. Isso dividido por isso, ó, raiz de 3 sobre 2, dividido por meio, esse 2 com 2 cancela, dá raiz de 3. Então, pessoal, essa é uma maneira de você achar também a tangente, ok? Mas a musiquinha é mais fácil, ok, pessoal? Então, eu espero que vocês guardem as definições do seno, cosseno e tangente. E para guardar a definição aqui, pessoal, tem um jeito mega bacana. Olha só, eu não disse agora, pessoal, como decorar que seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno é adjacente sobre hipotenusa e a tangente é oposto sobre adjacente. Palavra mágica. Você vai ter que guardar a partir de agora a palavra seno, já sei que é oposto sobre hipotenusa. Então, seno é sempre oposto sobre hipotenusa. Você já sabe que cosseno, definição, cosseno é adjacente em cima, hipotenusa embaixo. Isso é definição. Então, cosseno é adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, pessoal, a tangente é oposto sobre adjacente. Então, tangente é oposto sobre adjacente. Eu só coloquei as iniciais do seno, cosseno e tangente. Oposto e hipotenusa, adjacente e hipotenusa, oposto e adjacente. É só lembrar, ó, a palavra mágica é socatoa. Então é socatoa, garotada, socatoa, para lembrar a definição, ó. Só, seno é oposto sobre hipotenusa. K é o cosseno, cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Toa, tangente é oposto sobre adjacente. Muito cuidado, tá? Eu já vi alguns alunos colocando que tangente é adjacente sobre oposto. Adjacente sobre oposto não é definição de tangente, ok? É invenção, e invenção não pode aqui, ok? Então, pessoal, todo mundo memorizando. Socatoa. É isso aí, um beijão, pessoal. Muito obrigado.